o grande segredo que você vê que é do podcast? Pra mim, na hora que eu analiso as mídias que a gente tem, principalmente as tradicionais, é a mais democrática. Todo mundo tenta colocar o podcast numa caixinha e não consegue. Com a ascensão do mundo digital nos últimos anos, o podcast ganhou espaço, tanto em termos de popularidade quanto de profissionalismo. O número de ouvintes em todo o mundo ultrapassou mais de 400 milhões em 2023. Além disso, o Brasil se destaca como o principal consumidor desse formato. Para falar sobre esse assunto, convidamos um dos maiores especialistas em negócios digitais, Harry Goss, que atualmente é gerente de operações do Grupo Flow, o maior hub de podcast do Brasil. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Você quer ganhar milha com seu carro? Na IBcar, carro de aluguel, você desapega, você consegue pagar com o seu cartão. E dessa forma, junta milha, final do ano, você está fazendo uma viagem com um carro zerinho na sua garagem. Harry, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, que a gente já tinha tentado várias vezes e o negócio não estava dando certo, mas eu falei assim, cara, um dia encaixa. Tudo bem, meu amigo? Pois é, né? Até na podcast Experiência a gente não conseguiu se encontrar, né? Não, a gente falou rápido, cara, porque te sequestraram verdade. lá. Foi muito rápido, me sequestraram e aí eu fiquei com vários sequestros, né? Um monte de gente ali trocando. Eu soube que a Aninha, tu falou assim, Aninha, eu vou ali rapidinho no banheiro e não voltava. Foi, né? Desculpa, pessoal, a Aninha a esposa dele tá aqui. Não foi a Aninha, foi essa história, né? Vou ali e volto, daqui a 2 horas. Falei, cara, foi sequestrado. Exatamente. Cara, obrigado por ter me chamado aí pra participar do seu podcast aí. Você é um cara que se desenvolveu muito, inclusive, né? Também nesse meio tempo aí, de um ano pra cá. Bastante. Na labuta, né, cara? Não, e eu acho interessante, Harry, porque sempre que a gente tá ali, eu e você sempre dá manda mensagem pro outro ali, um direct, uma mensagem. É interessante porque nesse meio, tudo é muito novo, né, cara? Sim. O jogo do podcast é muito novo. Mas eu queria começar lá atrás. Eu sei um pouco sua história, mas eu quero que as pessoas saibam. Você começou a sua carreira no Gringocast, não foi isso? Gringos Cast, né? É Gringos Podcast. Gringos Podcast, pô, Gringos Podcast. E como é que foi essa trajetória, cara? Do começo lá atrás até você furar uma bolha e você ir para um podcast maior? Cara, eu posso te falar, o meio digital sempre me chamou a atenção, porque eu trabalhei por uns 10 anos com tecnologia. Então, tecnologia sempre me traz inovação, e meio que o mundo digital é isso, se você parar para notar. O mundo digital está cercado de inovação, é toda hora tendo algum formato novo, redes sociais novas, né? E tudo isso está envolvido com tecnologia. E aí eu sempre me aventurei em coisas de, vamos dizer, de entretenimento, né? Lá, antes do podcast ainda, eu cheguei a ter um podcast até então que eu não sabia que era, que eu recebia alguns DJs, tocava música e conversava um pouco. Mas não conversava muito não, era mais um rádio ali, uma coisa do set do DJ do que particularmente a conversa em si, né? Mas foi em meados de 2014, aí foi minha primeira primeiro contato que eu tive com o OBS, por exemplo, em 2014, né? Mas nada demais, um projetinho que durou um aninho aí, mais ou menos, e tal. Também tive site de música eletrônica, por exemplo, entendeu? Que é isso, envolvido também é um site de música eletrônica, né? Tá envolvido no meio digital. A gente fazia matérias, eu e minha esposa, a gente cobria festas e tal, festivais, como Ultra Music Festival e por aí vai. E aí, sempre tô nesse meio. Tenho um Instagram ainda, de drone. Entendeu? Legal, cara. Eu tô meio que mexendo com o meio digital, assim, sabe? Tudo de que fala diferentes digital. formas, entendeu? De diferentes formas. E na pandemia, como a maioria que existe até hoje, inclusive o seu também, veio por conta do Flow, né? Sim. Então o Flow começou, no primeiro episódio que eu assisti, eu não lembro qual foi, provavelmente foi por conta de algum rapper, mas eu acho que não. Eu tentei lembrar esses dias, mas não consigo me lembrar qual foi o primeiro episódio no Flow que eu assisti, me chamou a atenção. E eu comecei a assistir naturalmente.
E é aquele papo da conversa mesmo. Falei, caramba, eu tô aqui há um tempão assistindo, escutando isso, e estou aqui tranquilo, né? Sem nenhum tipo de ansiedade ou coisa do tipo, né? Porque dependendo do formato, te traz um pouco de ansiedade do que você Sim. faz, do que assistir um programa de TV, ou seja lá o que for, um filme, uma série. E eu não senti aquilo, eu falei, caramba, isso aqui é interessante, hein? Aí eu vi que eles recebiam um monte de gente e tal, eu falei, pô, e não tinha ainda, eu acho que do rap nacional não tinha ainda. Que o Gringos é mais focado em rap, mas não. É porque é o nosso meio, é o que Sim, eu sempre era o que ouvi. você ouvia e que É, você gostava. e o meu Sim. sócio lá na época, lá, que hoje ele toca o projeto, o Ney, ele ainda continua, e eu não tô mais. É o nosso meio. Sim, A loja é dele o é que a de gente gosta, disco, né? O que você gostava e... a loja dele é de disco, ele vende pop lá, ele vende pop, rap, mas nesse nicho. Mas o foco da gente sempre foi contato com rap. Então, por Uhum. isso que o Gringos nasce. Então, eu vou lá, assisto, eu falo, Ney, vamos fazer essa parada aí junto aí? Porque qual que foi a estratégia? Aí vem a estratégia da coisa, que serve até para quem quiser fazer um podcast, usar estrategicamente o seu a sua parte forte e quem sabe a parte forte de alguém. Que é o quê? Ele tinha um contato da maioria dos caras. Legal. Porque a loja dele recebia pessoas que faziam. Ele fazia tarde de autógrafo. Sim. Com os maiores nomes do rap, teve tarde de autógrafo na loja dele. Tem quase 30 anos de loja já. A gente tinha muito isso. Aí eu pensei, pô, eu não tenho um contato, mas eu tenho minha nerdice. Que eu sempre gostei de tecnologia, né? Trabalhava com suporte técnico durante 10 anos. E eu falei, pô, vou ficar com essa parte nerd, vou chamar ele e ele Pronto. fica com a parte de chamar os caras e apresentar também, enfim. E eu vou pra trás das câmeras. Eu nunca tive essa intenção de ir pra frente das câmeras, porque eu ia me sobrecarregar muito. Sim. Aí eu falei, pô, vou ficar aqui quietinho, de boa, tranquilo e tal. É o que eu gosto mesmo, tô feliz, tranquilo. Não preciso aparecer pra fazer meu trampo aparecer. Eu É. sempre pensei nisso, sabe? Eu acho que quando você trampa bem, você vai atrás do conhecimento, você vai atrás das coisas, o trampo aparece. Uma hora é você reconhecido. Entendeu? Você falando isso, eu tô na CBN, lá em Manaus, e quando me deram a opção me convidaram, eu pedi, cara, era 5 minutos só, e eu falei assim, eu posso ir até a rádio pra eu fazer na rádio, porque podia ser por telefone. E o pessoal Legal. achou meio louco, né? Falou assim, cara, você vai vir por causa de 5 minutos? Mas existe uma magia. Quando eu entrei na rádio uma vez e pedi e vi aquilo dali, o que que eu gostava da rádio diferente de hoje em dia de podcast? Porque na rádio, cara, eu podia ir de bermuda, de sandália, porque o Verdade, pessoal né? só tava ouvindo a gente. Verdade. Só que eu sentava lá e tem um grande amigo, o Deilson Gomes. O Deilson, ele era o cara que mexia na mesa. E eu era o cara que chegava mais cedo e falava assim: "Deilson, cara, me ensina aí, cara". Eu acho muito legal. Quando eu acho que a minha conexão maior com você foi muito por causa disso. Porque as pessoas gostam do bonito que tá na TV, elas não Exato. entendem o que tinha atrás. E eu Exatamente. via o Deilson, quando você estava falando, diferente de você, o Deilson, cara, o cara tinha uma voz de locutor. E eu falava assim, Deilson, cara, vem cá. Ele falou, não, aqui o pessoal ainda não me deu chance na CBN. E depois ele sai para uma rádio que chama, e eu achava muito massa, porque é isso que você ainda não faz, é porque ele sentava na mesa, e ele era aquele cara da rádio, que ele sentava na mesa, ele chamava, ele bota as músicas, ele faz tudo, por quê? Porque ele é o cara que sabe mexer na mesa. Sim. Você tá entendendo? Era muito Entendi. louco. Então, assim, ele fazia os programas dele na madrugada e botava as músicas dele e tal. E eu falei assim, cara, e no Instagram, nos stories dele, ele jogava muito com isso, de ele dançando e tudo. Eu falei, cara, olha aí, foi exatamente o que você falou. Ele tinha esse poder de algo que poucas pessoas detêm. Sim. Você detém a parte da tecnologia de tudo atrás. Então, tudo aquilo É, para acontecer, toda aquela magia, precisa de alguém ali que tá, ó, ralando, exatamente. suando, não é isso, cara? Aqui é o Arthur, que tá ali atrás, né? É o Arthur. É o Arthur. É isso, O precisa mesmo. Arthurzão tá aí jogando junto com a gente. Deixa eu te falar, são mais de 400 milhões de pessoas conectadas com conteúdo nessa mídia. Cara, hoje em dia, você trazendo com esse tempo já dentro da área, qual é o grande segredo que você vê que é do podcast, cara? Cara, exatamente o que você falou que as pessoas não enxergam. Ela é uma mídia. Então, por ela ser uma mídia que nasceu no digital, ela não é enxergada como isso. As pessoas não enxergam ela competindo com TV, rádio e outros tipos de mídia. Aham. E aí cai nesse balaio de parecer que, sei lá, a pessoa entende que é um formato, ela entende que é alguma outra coisa, que não uma mídia.
É o que mais eu vejo as pessoas batendo cabeça e querendo fazer por objetivos que ela não entrega, Uhum. né? Que é aquilo que eu falo sempre lá do famoso ponto final, né? O começo, meio, fim. Tá aqui no meio a mídia. A mídia, ela tá dando voz a algo que você quer passar. Ela não vai ser o meio, ela não é o veículo, porque é um veículo, né? Ela não é o veículo que vai te levar ali para você ficar rico. Uhum. Eu falo isso direto, parece repetitiva, que nem eu falo, mas novas pessoas vão me conhecer. Quem me conhece, me acompanha já escuta eu falando isso direto. Mas você tem que ter um conteúdo. Basicamente é conteúdo, é isso. A gente está falando de conteúdo. Só que entregue de uma forma diferente, né? Onde as pessoas não enxergam que isso é o veículo já, que você está praticamente aqui fazendo a sua TV, vamos dizer assim, né? E você pode fazer o que quiser com ela. E aí, para mim, na hora que eu analiso as mídias que a gente tem, principalmente as tradicionais, é a mais democrática, porque assim, todo mundo tenta colocar o podcast numa caixinha, até pela sua história, como ele nasceu, e não consegue. Eu acho muito da hora isso. Você tava falando isso, eu lembro da história seguinte. Eu abri o Jeff Podcast e aí eu precisava aprender mais. E aí tinha uma imersão do Joel J, eu chego lá e todo mundo naquela, e o Joel J perguntou, o que você veio fazer aqui? E eu levanto a mão. E aí ele falou, o que você quer? Eu falei, cara, eu abri um podcast, eu quero entender como eu ganho dinheiro com podcast. Aí a primeira pergunta dele, assim, o teu podcast é fim ou meio? Aí eu paralisei que nem o Chaves, né? O negócio de... E eu falei assim, não sei. Eu falei, me explica o que você tá querendo falar. E é exatamente o que você fala. Ele falou assim, Jefferson, o teu podcast pode assim, você pode ganhar dinheiro com podcast. Ponto. Sim, Muito pode. dinheiro. Pode. Fato, Tá? fato. Beleza. Só que você quer usar para você ganhar dinheiro com podcast ou você quer que o podcast te dê audiência, Perfeito. para nesse podcast você vender o que você quiser. Exato. Aí eu falei, cara, eu vim por causa do primeiro, mas agora eu aprendi, eu quero ser segundo aí. Eu preciso aprender, ô Jeff, a explicar bonito assim. Eu só não sei explicar bonito assim. Não, porque você é o cara do bastidor, né? Eu sou muito técnico, eu não consigo explicar tão bonito. E é isso, pessoal. O Jeff falou exatamente o que é. Não é, e o louco é porque quando você vai ver, você pode ver um Flow, você pode ver um Podpah, o Pod Delas, que é o cara. Só que assim, é ralado, nego. É Exato. ralado. Você tem que gravar todo dia. Exato. O Vilela. Então você tem que estar gravando todo dia e você tem um game aqui. Mas se você pega o Primocast, se você pega o JJ Podcast, se você pega o do Caio Carneiro, do Brunet, eles estão ali, mas eles têm visibilidade. O Jeff Podcast que me deu foi visibilidade. Eu tenho Sim. voz, eu tô falando, eu tô chegando. E eu lembro até, cara, que o Alfredo Soares, não sei se você viu esse corte do Alfredo Soares, ele viralizou, que ele tava discutindo com o sócio dele, porque o sócio dele falou, vamos fazer não sei o que. Ele falou, cara, não, tem que gravar podcast. Ele falou assim, levanta quanto dinheiro o podcast dá por ano. Ele falou, cara, isso aqui é trocado. E aí ele começou a perguntar em toda a palestra deles, quem assiste o podcast da gente? E a loucura é, a gente tá brigando dentro de um Instagram por 1 minuto e meio, e o podcast, o pessoal vai passar hoje 1 hora assistindo a gente. Exatamente. Então assim, não é atenção? Você não tá brigando por atenção? Pois é. Como é que você vai relegar uma coisa que vai fazer 1 hora o pessoal ficar aqui batendo papo comigo, contigo? Vai ter gente que vai estar lavando prato, eu gosto muito de quando tá lavando louça ou cozinhando, e tá ouvindo um papo e tu consegue reter 1 hora. Não é isso? E orgânico. Orgânico. É que eu falo tanto do orgânico, né? Esses dias o pessoal da Bendita Imagem me chamou lá para fazer uma palestra pro pessoal de comunicação, não é PR lá, PR, né? PR. Não, agora é tudo em inglês, cara. Relações públicas. Vamos lá, pronto. foi a Michelle que te Michele. convidou. Pessoal, Michele. a Bendita. Eu tô lá na Bendita, você lembra? É Foi verdade. você que me indicou. É verdade. A Bendita, Michelle, Rafa, todo mundo, obrigado por tudo. Vamos lá. É verdade, eu tinha esquecido. Ela mesma esqueceu esses dias. Ela falou, ai, legal, vai ter um cliente nosso. Eu falei, não, é o Jeff, né, pô? Eu que indiquei, esqueceu. Ela, é verdade, mais uma vez, obrigado e tal. Então, mas esse é o ponto. Aí lá eu falei muito sobre orgânico. Aí lá na minha palestra eu falei muito sobre o Igor. Porque tá no seu assunto ainda, tá? Ultimamente eu tenho conseguido, amor. Ela tá orgulhosa de mim muitas vezes. Abre parênteses, eu volta, vou, mas tá no seu assunto. Por quê? Você falou que você retém você assistindo enquanto você lava a louça, seja o que for. Mas por que retém? Porque a gente tá trocando uma ideia, velho.
Não é porque você tá lá, tipo, ó, eu sou o Jeff Podcast, oi, tudo bem, tal, eu sou médico, eu faço isso, aquilo e tal, e ninguém quer mais isso aí, todo mundo tá cansado de comercial. Hoje em dia acho que é um desafio ser publicitário, porque para fazer algo que se conecte, a pessoa olhe, pare para assistir um comercial é desafiador demais, né? Então, é isso aí, o orgânico é sensacional. E esse aqui é o ponto principal. Além de ser uma ferramenta muito democrática, uma mídia muito democrática, ela é muito orgânica. A minha mãe tá fazendo um podcast. Pô, Ela legal, começando é cara. uma pessoa, ela durante é outra. É bizarro. É bizarro. Fala pra ela, ó, começa olhando pra câmera. Aí ela começa lá, toda travada. Não sei o que. Ela tá no começo, tá? Faz Lógico. 4 episódios. Aham. Mas é impressionante o poder de orgânico que tem isso aqui, velho. Eu não, até agora, eu não tenho de cabeça, eu tentei encontrar algo que fosse mais orgânico que o podcast. E o orgânico é isso, é essa troca de ideia. É sobre eu falar do meu jeito, do jeito que eu quero, sem ter que estar em uma postura aqui. Eu tô aqui tranquilo, relaxado, conversando com você, e a pessoa tá assimilando muito mais do que se eu tivesse aqui Zé Palestrinha. Não, e você estava falando, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de podcast foi com as meninas do B9, do Hum, Mamilos. E o interessante é que ela falava exatamente, concordando com você. Qual era o grande problema do pessoal que faz propaganda? Porque assim, cara, se você for pensar no Netflix, onde é que vai meter? Meu filho não sabe. A minha filha, um dia ela foi assistir um filme na TV e quando deu a propaganda, ela ficou assim, uai, acabou? Ela não sabia o que era propaganda, entendeu? O intervalo para entrar propaganda. sim, E ela falava muito nisso, sobre aonde é que você consegue encaixar, porque assim, se eu tô lavando louça no meio do podcast e entra falando sobre um patrocinador, cara, ninguém para o que tá lavando louça para ir lá para passar. E até porque se você passa um pouco a mais, a menos. Então, assim, se a gente souber fazer, a coisa ela vai entrando ali no meio e eu posso fazer a propaganda aqui do Hospital Checkup, que é o meu patrocinador, exato. tal, tal, tal. E o cara não vai passar. Vou dizer, ó, Checkup é o melhor de Manaus, Coração de Manaus tem. Acabou, cara. Então as pessoas, o grande lance que eu vejo hoje em dia é o seguinte: a gente tem que se readaptar a tudo aquilo e é muito mais gostoso. E eu vou te falar, Harry, quando eu venho para São Paulo, eu sempre tenho uma abertura com várias pessoas para eu entrevistar no podcast, porque assim, as pessoas entendem que, principalmente quando é o pessoal da área da saúde, que, pô, cara, você é médico, você vai me entrevistar no podcast, cara, tu não vai ficar fazendo aquelas perguntinhas rasas, não, né? Exatamente. Não é isso? É. Agora, assim, por que você acha que o podcast entrou tanto no gosto do brasileiro? Porque, assim, cara, a gente sabe que no mundo todo vai. Mas o Brasil virou, depois do futebol, virou paixão nacional, né, cara? O podcast. Ó, eu acho que é que tem várias gerações aí que estão consumindo, né? E cada uma assimila de uma forma. A minha avó ainda acho que ela não entende o que que é, mas ela assiste. Aham. Se eu estiver participando, por exemplo. Ela vai assistir. Como é o Ela nome da vai. tua avó? É Dalva. Ó, dona Dava, beijo, viu? Vamos lá. Tudo que eu mando pra ela, ela assiste normalmente. E aí, ela não assimila ainda o que que é. As pessoas não assimilaram muito bem. Ele não se encaixou, porque é aquilo, a gente não consegue lutar contra o que acontece no. Não é no mercado, mas na vida mesmo. Aham. As pessoas entendem. O Osho é Osho e acabou. A Oxxo vai fazer propaganda, vai gastar milhões. É um mercado aqui em São Paulo, tá? Não Sim, sei se eles eu estão no sei, Brasil eu inteiro. sei. Mas vai ser Osho eternamente, esquece. As pessoas adotaram como Osho. Pode Aham. ser que eles investam muito, Aham. muito mesmo, e vai falar, não, agora conseguimos. Mas, cara, Ou eles podem trazer um você Mac lê como o aqui, Mac fez, que botou ME, ou CDQ e acabou, assume, assume, cara. assume, entendeu? E é meio que isso. Então, essa assimilação do que da pessoa talvez mais velha pegar e de fato olhar e falar, eu tenho que entrar no Spotify ou no YouTube em algum lugar para consumir, elas não assimilaram ainda onde tá. Elas sabem que Aham. existe. Muita gente, viu? Parece que é pouco, mas tem bastante gente que sabe que, é um podcast, é aquele lá do Podpah, é do Igor, é do Pod Delas, é o Vilela. Ah, eu já vi isso aí. Sim. Mas ainda não assimila muito bem o que é, é meio nebuloso para muita gente. Mas elas consomem. Uhum. Para ver como é democrático e é uma coisa que é ingerido fácil. Por quê? Por conta do orgânico. Eu acredito muito nisso, o Jeff. Aham. Entendeu? Que ela assim, ela não.
tentam colocar nome, colocar isso, aquilo. Ela nasceu em áudio, aí fica Sim. aquela guerrinha, que não sei o Aí que o e pessoal fica tal. com raiva da Que gente não, dizendo, isso. isso é videocast, não É, é podcast. isso é videocast, que não sei o quê. E no final das contas, ninguém tá ganhando nada e não tá perdendo nada. Tá todo mundo fazendo e acabou. Mas esse limbo o podcast ainda tá, pra Aham. muita gente. Tipo, não sabe onde é, onde pega. Tipo, peraí, ó, e abriu o meu Deezer aqui e apareceu, olha só. Caramba. O pessoal ainda não assimilou aonde consumir. Aham. Porque tá em tantos lugares e é tão democrático, que eu estou falando pra você, mas ele existe, ainda bem. Ele existe e as pessoas consomem, independente de querer saber por onde é. Mas deixa eu te Ela perguntar, encontra e assimila isso e. eu vou contar uma história e eu queria que você fizesse um paralelo. Eu entendo que até chegou o momento que o Flow você abre e você tava atrás disso aqui, quando você abre Flow SA, Flow Sport, você tem várias oportunidades que se transforma meio que em uma TV. E só que sobre quem assiste a gente. Eu tô dentro da CBN, a CBN lá em Manaus, você é uma afiliada tá junto com a afiliada da Globo. E eu conversando com o pessoal, eu fui na rádio, toda terça-feira eu tô na rádio, sentei lá com eles e falei, pô, meninos, eu acho, pô, gosto de vocês, mas eu acordo de manhã, quando eu ligo a TV de manhã, cara, é só estupro, assassinato, não sei o quê. E aí eles falaram assim, cara, mas é isso que dá audiência. E aí eu falei assim, mas então quem é o público? E aí foi o momento, Harry, que eu começo a entender que assim, o público ainda do podcast ainda é mais elitizado. A gente vai pegar um público Fato. ali A e B e C também. Só que existe, a TV ainda existe e ainda tem muito dinheiro dentro da TV, porque tem um público que, cara, ainda tá a parte disso. Sim. E aí você vê muito mais que esse público é faixa etária, é classe social. Onde é que você vê, onde é que tem essa dicotomia, cara, TV e podcast? É que assim, por estar no digital, você é obrigado a ter um caminho um pouco diferente, né? O sinal da TV é uma antena e uma TV. É muito mais simples o consumo, se você parar pra notar. Né? O consumo da TV aberta, tô falando, né? Aham, sim, Claro, sim. né? Tô falando do consumo da TV aberta. Ele tá muito mais simples e mais acessível. Sempre tem alguém vendendo uma TV velha. Sempre tem uma TV sendo vendida. De tubo acho que não funciona mais, né? Eu acho Não, que tubo não. agora não pode Eu mais. acho que Não dá mais porque tem todo um sistema não hoje em dia funciona que não mais. vai. Mas sempre tem uma TV aí, há muito tempo tem TV já de plasma que não existe mais. Sempre tem alguma TV aí. Então, esse acesso ainda é muito facilitado para esse pessoal de baixa renda, Sim. entendeu? Que eu costumo falar muito isso também, que o pessoal que vive em São Paulo não tem noção que o Brasil é muito grande e tem muita gente. Fica nessa ondinha aqui de tá tudo né? A gente tem um metrô na porta de casa, um ônibus na porta de casa. Tem gente que não tem um ônibus na porta de casa para pegar e se locomover, por exemplo, né? Não tem. E aí, por estar no digital, a gente tem esse passo a mais, que você tem que ter algo que se conecte com a internet e ainda que rode a plataforma que você tiver hospedado, e não importa qual seja, você pode colocar em qualquer lugar. Uhum. Em qualquer lugar que você colocar, você ainda vai depender de uma conexão com a internet no mínimo, né? Uma conexão boa, porque senão fica travando. Não, Então, isso ainda divide muito, por isso que elitiza, vamos dizer assim, né? Porque tem aham. muito plano de internet barato hoje em dia e tal, que daria para consumir, mas mesmo assim, Não, você falando, eu lembrei de um paciente meu que ele trabalha com marketing para político. é, E ele falava muito isso para mim. Falou assim, Jefferson, olha só. Aqui em Manaus, o consumo de redes sociais, se você quiser, o político ele vai jogar no Instagram. Só que acontece, quando a gente chega pro interior, o 3G lá é muito ruim. Então, assim, no 3G, eu nem sabia disso. Mas vamos dizer, no interior, eles jogam. Você tem que trabalhar com Facebook. Então, olha que jogada. E aí vai, quem trabalha com política tem uma noção, tem que ter essa noção que a gente não tem. Então ele verdade. falava o seguinte: olha, Jefferson, se você quer gastar, se você quiser atrair paciente hoje do interior, você tem que trabalhar. Se você vai jogar dinheiro no Google Ads, joga no Facebook. Porque lá, cara, não dá tempo de rodar um vídeo. E a própria plataforma, eu não sabia disso, mas ele falou: a própria plataforma, se você faz vídeo, se você faz carrossel de fotos, se você roda vídeo, eles vão ficar entregando teu carrossel a toda hora, mas teu vídeo, poucas vezes ele vai te entregar. Por quê? Porque lá o 3G é ruim.
Olha só. E eu falei, cara, sério que isso confuso? E é o que você falou. Pois O é. cara que mora em São Paulo acha, sim, pô, não, mas isso vive assim. Eu falei, calma, velho. E o interior? Como é que é os lugares mais longe do nosso país e principalmente quem não tá na capital, né? No norte ou no Sim. nordeste, você tem essa perda. Cara, qualquer extremo de São Paulo tá muito acima, anos-luz de qualquer interior do Nordeste e Sim. Norte. Qualquer. Não. Não, Sem sombra de dúvidas. não Pra tem. eles lá, o pessoal do extremo de São Paulo, de qualquer zona leste, sul, é rico. Pra ver essa disparidade de como é grande o Brasil. Mas deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal. Eu vejo que você traz muito e eu te acompanho nos stories principalmente. A gente entende, você é o cara que vem da periferia, que você tem da voz, né? Mas quando você vem trabalhar para um grupo grande desse, como é que. Eu vou te perguntar, eu sei a tua essência, Sim. mas eu queria que você trouxesse muito sua essência, cara, porque você chega num grupo grande, aonde você vê muito ali. A pergunta é: os podcasts eles ainda estão conseguindo sobreviver muito dessa harmonia e dessa coisa, ou você tá achando que tá começando a profissionalizar demais, onde eles começam a perder um pouco a essência, onde aquilo que era bonito lá atrás, que é quando você fala que você foi pro Gringos Podcast, porque você acreditava naquilo dali. Você ainda vê muita beleza por trás, porque no Grupo Flow vocês agora, cara, tem uma pluralidade lá. Você ainda vê essa essência ou você acha que está se perdendo? Começou a profissionalizar demais que já te dá uma dorzinha no coração e dizer assim, cara, não era isso aí que eu queria. Ó, é o que você falou. O Gringos em si, um dos pontos que fez eu pensar na criação dele e falar, pô, acho que dá pra fazer um negócio legal aqui. É que, por exemplo, eu tinha feito alguma outra coisa ali também. Acho que era com Open Doors. Foi exatamente isso mesmo, meu pensamento principal. Quando eu faço ele, eu lembro que muita gente tentou fazer já documentários, que nem Sabotagem, sou muito fã e tal, documentários de alguns rappers que fizeram história e contaram sua história e Sim. ajudaram muito na história do rap nacional em si. E não tem voz, a mídia não chega, a mídia não quer entrevistar ninguém no rap, né? Racionais, de fato, não quis ir, mas teve muitos outros que não foram pra mídia, porque a mídia não quis. Aham. TV, rádio, não importa qual seja. Rádio ainda tem aqui em São Paulo a 105 FM, focada nisso, mas fora a 105 FM não toca rap no rádio até hoje. Toca trap, esses moleque novo que Sim. é outra, é outra outra parada. pegada. É outra pegada. É totalmente diferente do rap nacional que eu conheço. Então não tem esse espaço. A ideia do Gringos como essência, aí você fala de essência, que é a sua pergunta, foi essa. O que eu penso com o Gringos Podcast? Eu falo isso pro Ney direto. O Ney, se ele assistir esse vídeo, ele vai comentar que é exatamente isso. Que é o que? Eu falar pra ele, Ney, estamos deixando a história das pessoas que fizeram a história no rap nacional documentada. Em nenhum documentário feito até hoje tem a quantidade de histórias e informação do rap nacional, de como ele foi criado até hoje. Não existe. Aham. Existe agora com Gringos, com As Ideias Podcast, tem outros podcasts de rap, Sim. né? Os principais são esses, eu não sei mais quem tá fazendo. Mas, por exemplo, esses dois. Entendeu? E o Gringos traz muito isso. No começo até me incomodava. Eu vou chegar lá no Flow já, tá? No começo até me incomodava, porque o Eric J, que é um dos apresentadores lá que a gente chamou, ele sempre tinha um sistema de começar o episódio sempre. E aí, conta dessa história. E ficava muito engessado na minha visão. Uhum. Ficava uma coisa meio entrevista no começo, sabe? Coisa que eu não queria. Eu queria uma coisa mais solta. Que tivesse, sim, a história do cara, mas de uma maneira mais solta. Mas ele sempre começa dessa forma. Com o tempo, eu fui assimilando isso e achando que, pô, se tá na ideia da essência que eu tive de documentar a parada, é legal ele começar assim. Só que no começo eu tive uma estranheza por consumir muito flow, principalmente. Uhum. Entendeu? Mas é isso. Tem essa essência. Então o Ney continua com isso até hoje. A nossa essência principal da criação foi essa. E aí, particularmente, eu acho que o Flow especificamente, aí é uma opinião minha, tá? Não estou falando aqui pelo Flow, vou deixar Sim, bem sim. claro que eu não tenho essa Eu liberdade. quero a visão sua Isso, a mesmo. minha visão sobre o Flow.
Eu acho que não se perde por conta do Igor, que é o que eu falei muito sobre a palestra, porque o Igor é uma das pessoas mais orgânicas que eu já conheci. Aí você fala, mas o que você quer dizer com orgânico? Eu explico perfeitamente, eu tenho exemplos perfeitos disso. 2 exemplos claros, tava na mesma sala, que era na sala do Ciência Sem Fim, tava trabalhando lá da sala do Ciência Sem Fim, à tarde e tal. O Igor passou pela porta, eu não tava nem olhando a porta, porque tá aqui, né? Você tá aqui no Mac aqui e tal, não tá nem olhando e tal. Ele pegou, abriu a porta e fez uma brincadeira lá comigo. Brincou tal, e aí, não sei o que e tal. Ele poderia muito bem só ter passado reto. Olhou, eu ali e ter passado reto. Entendeu? Isso não aconteceu uma vez, aconteceu 2. Poderia ter acontecido mais, é que eu não trabalho de lá faz um tempo, né? Mas poderia ter acontecido mais, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é esse episódio, tá, que eu quero falar. Eu quero dizer que não só esse episódio, mas todos os outros que eu vi, foi o mesmo Igor que eu vi pela primeira vez no dia que eu assisti o Flow. Então, essa essência do papo que tem lá no Flow, do episódio numerado que ele fala sobre isso em vários podcasts, né? É sagrado pro Flow. E é isso que se mantém. E aí, com relação aos outros programas, aí cada um faz o que quer. O legal do Flow é isso, é muita liberdade lá. Eu nunca fui questionado de nada lá dentro sobre qualquer ato ou qualquer pessoa que eu estivesse trabalhando, porque o pessoal não sabe, mas é um grupo, né? São praticamente aí, eu contaria, sei lá, uns 30 programas, deve ter atualmente, vendo ciência, dos mais diversos. Você falou do Flow SA, tem o Flow News, tem pessoa que até hoje não sabe que o Flow tem um canal de notícias. Por incrível que pareça, mas tem gente que não sabe. Então, cada um tem a sua liberdade de fazer o que quiser com o projeto, tá? E o Flow eu sei que não perdeu, porque o Igor continua sendo a mesma pessoa todos os dias, qualquer reunião que tenha com relação a mudar algo que mude essa essência do Flow, eu sei que o Igor vai contra, entendeu? Ele prega muito isso é uma religião pra ele lá. Eu acho que é por isso que acaba se sustentando com o que ele diz, que é me fugiu a palavra agora, que é a relevância. Então, uma das coisas que eu levo muito em consideração, você falou, o numerado. Bom, qual é o segredo do Jeff Podcast? É fazer. Toda semana sobe. Acabou. Comecei muito ruim, depois fiquei ruim, aí depois você começa a melhorar. E o grande lance da história é você fazer para no próximo ser melhor, no próximo ser melhor. Perfeito. Mas eu consigo observar, Harry, que até no próprio Jeff Podcast, quando eu parei, eu só trabalhei, cara, e depois de 1 ano eu parei e eu olhei e falei assim, olha que bebê bonito, cara, não é que o negócio aqui é bacana? Mas eu entendo que é uma visão e eu vou te perguntar se você consegue observar isso. Eu, no meu nicho em Manaus, mesmo eu falando sobre saúde e qualidade de vida, eu comecei a introduzir assuntos, vamos dizer, eu tô te entrevistando aqui, não tem, teoricamente, não tem nada a ver com saúde e Biomedicina. qualidade de vida. Sim. Mas o que eu observei? As pessoas que me assistiam por causa da saúde e qualidade de vida, tudo que eu fui colocando a mais, cara, dava muito bom. Então eu falava de comunicação, bombava o podcast. Eu falava sobre metas, bombava o podcast. E a minha observação é, as pessoas que estão me consumindo, eu consumo vocês e a turma daqui consome o da gringa. Quando a gente, no podcast Experience passado, quando foram falar sobre como fizeram o consultório do Flávio Augusto, cara, eles pegaram o elemento da gringa, adaptaram para o que eles queriam, qual era o motivo de ter o podcast falando do consultório, conselho, o Tá. conselho Sim, sim. do conselho. Então eles vieram. Então o que eu observei? As pessoas de Manaus, eles olham para o meu, eu olho para fora e quem tá aqui para São Paulo, quem tá em São Paulo tá olhando para a gringa. Você tem essa observação também, que a toda hora, porque como tudo é muito novo, é difícil você olhar para o lado, você tem que estar olhando para cima. O Flow tem essa visão também, ele tá olhando para gringo o que tá acontecendo para trazer para vocês ou não? Vamos lá, mais uma vez uma percepção minha, tá? O Igor, ele é nerdola. Ele sempre tá observando muito. Tanto que ele mesmo comenta em algum podcast que ele não precisava, mas ele lá no começo, acho que hoje ele sabe ainda. Ele sabia dos equipamentos que estava usando lá. Sim. Do que fazer ou tal. Tem até um episódio que ele fala que ele até, sem querer, ele arruma um BO lá, que deu, alguma coisa do tipo, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Ele é muito nerdola, ele é interessado. É o que você falou no começo do podcast aqui. Ele é interessado pelos assuntos, pelas mais diversas coisas.
Tava conversando com o Thiago agora sobre isso. Que ele falou que tem esse perfil também de curioso, sabe? De curioso até com diferente, com o lado oposto do que você pensa. Uhum. Porque é isso. A gente não precisa aceitar as coisas, né? Não precisa aceitar as coisas que não vai com os nossos valores. Mas tenha a curiosidade de entender o porquê que a pessoa faz isso. Pra pelo menos entender, né? E ter a sua percepção de fato, e não pela dos outros. Que eu odeio rádio peão, velho. Odeio rádio peão. Quando eu vejo que eu tô me juntando em alguma panelinha, cara, eu saio. Raramente eu tô em panelinha, raramente. Entendeu? Uhum. Mas é meio que isso. Cara, você traz a sua essência e você tá, de fato. Tudo bem, eu não sou da parte de medicina, saúde, qualidade de vida. Mas você tá trazendo conteúdo para sua audiência. Você tem o interesse de trazer conteúdo. Você não tá com o interesse de me trazer aqui pra ficar rico, que esse que é o ponto, meio que Sim. dando exemplo, claro. Puta, vou trazer o Harry lá, porque, pô, quem quer me convidar sabe, eu sou o cara do bastidor, eu não tô na Sim. frente, então eu não trago tanta audiência Uhum. nos podcasts. Eu trago conhecimento e conteúdo, isso eu trago, porque eu estudo muito sobre isso, entendeu? Agora a audiência, eu não sou primo rico, sei lá, o Igor, ou qualquer um que vai trazer audiência, eu trago conteúdo. E essa é a sua preocupação, entendeu? E quando as pessoas tiverem isso como norte, cara, tanto faz, tanto fez. E o Igor é nerdola, e ele Aham. sempre tá de olho nas tendências, entendeu? Ele sempre tá de olho nas tendências. Respondendo Você essa tava pergunta. falando, eu não sei se você conhece o podcast do Clemente, que ele começou a falar sobre música. Já eu acho que é Corredor 5. Corredor 5, né? Conheço. Cara, eu achei maravilhoso, porque assim, o Clemente, quando ele começou, e eu Sim. faço um paralelo contigo, ele começou trazendo o cara que é da mesa de som, era o cara que era o baixista que gravava os CDs de não sei quem. E ali é que eu fui descobrir, vamos dizer, a banda Roupa Nova era a banda que gravava, que eram os músicos de várias pessoas. E um dia eles, não, cara, vamos fazer a nossa banda agora. Então, assim, eu sempre tive muito interesse para o que rola atrás, porque toda vez eu vejo que o cara que veio, vamos dizer, o Igor, que entende disso aqui quando ele vem pra frente, cara, mas ele entende do background. O dia que você botar na sua cabeça que você quer abrir um podcast, você quer fazer alguma coisa, cara, o poder de quem tem a base, esse Conhecimento, que é a diferença, entendeu? Conhecimento, porque você pode bater, você pode fazer o seu podcast e você vai olhar a gravação, cara, você vai bater, você tá num estúdio, você vai falar, ó, cara, essa luz não tá boa, não sei o que, papapá, faz isso, muda a lente, muda não sei o que. Cara, a minha fascinação é pra quem tem esse poder, Harry. Porque é esse é o verdade. conhecimento, né? É, o É. conhecimento. E assim, você falou sobre essa evolução, mas e você, Harry, como é que você faz pra estar evoluindo? Porque assim, você tem uma responsa enorme, cara, que você tá no maior grupo que tem. Como é que você, Harry, não cai no flow de trabalho e esquece, cara, bicho, eu tenho que olhar o que tá acontecendo também. Como é que você faz? Cara, é interessante você falar isso. Até tem um ponto atrás desse que faz parte da sua pergunta, que é, por exemplo, eu tento me preparar para qualquer coisa que eu faça minimamente. Qualquer coisa que eu vou fazer, minimamente. Eu vou te dar um exemplo. É, Raramente eu me atraso porque eu sempre dou uma olhada no Google, mas eu olho de verdade mesmo, eu vejo o caminho. Tipo, peraí, tudo bem, eu conheço São Paulo e tal, mas é isso, eu me preparo, minimamente. Então, exemplo, Gringos Podcast, é onde eu começo. Primeiro contato, vamos dizer assim, com as coisas, porque eu sempre me interessei por audiovisual, né? Sim. Sempre estava assistindo coisas sobre. Meu hobby é meio que assistir review. A Ana sabe disso. É, meu, Casou já sabendo, né? Não, meu hobby sempre não foi ver pode coisa de reclamar. tecnologia e review de coisa. E aí, ela sempre me viu assistindo YouTube em vez de uma série. Entendeu? Por exemplo. E é difícil falar isso pra você porque é muito natural pra mim, sabe? Uhum. Te dar essa. É muito natural pra mim. Então, quando eu tenho o primeiro contato com o Gringos Podcast, tutorial. Trabalhava num cartório com TI ainda, suporte técnico durante uns 6 anos. À noite, tutorial. Ah, depois que faz, né? Depois que o Ney, vamos fazer tal. Eu já saio comprando as coisas, já vejo o que é uma saída limpa de uma câmera, já vejo o que é qual câmera usar, onde a gente vai gravar. Começa a ter o pensamento que aí é difícil, é essa parte que é difícil eu dar dica para as pessoas, porque é impossível a pessoa ser eu, que é a parte lógica.
Pensar logicamente. Eu aconselharia todo mundo que pudesse fazer um curso de lógica de programação mesmo, só para você começar a pensar logicamente mesmo das coisas, entendeu? Que tudo tem um processo, tem um caminho, que as pessoas pulam essas etapas. A gente tá acostumado muito a pular etapas, entendeu? Entendi. Então, vou fazer um podcast, beleza. Tá, o que é podcast? Já sei o que é. Aí, que câmera comprar? Beleza, quais câmeras tem no mercado? Aí você vê uma que não serve para transmissão. Você fala, peraí, saída limpa? O que é saída limpa? Aí você vai lá, pesquisa saída limpa. Aí você vê, peraí, saída limpa o quê? HDMI, SDI? Entendeu? Eu vou escalando de uma forma natural que é minha. Mas é meio que isso, eu vou entendendo processos. Beleza, no meio tempo, um brother meu chamado Rafa Costa Quente, eu gosto muito de citar ele porque ele também foi uma das viradas de chaves para eu conseguir estar no flow que eu digo, né? O Rafa Costa Quente ele me chama lá me indica pra produtora que ele tinha um escritório lá dentro. Porra, vou atender uma produtora, como assim? Não é mais o Gringos Podcast, não é mais uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Que eu levava muito a sério, mas não é mais aquela coisa, pô, tô trabalhando com TI e vamos lá gravar o Gringos Podcast hoje. Hoje não dá, Ney. Hoje não dá. Acabou. Não, agora eu vou prestar serviço para Agora a resposta. um lugar que está criando um estúdio de podcast. O que eu vou fazer? O que eu faço? Compro 1 ou 2 cursos que ensina a montar, até do Áudio Souza. Um cara muito gente fina. Sigam ele, tem bastante conteúdo, ele sobe muito story, tira muita dúvida. É bem legal. Áudio Souza é o nome dele. Que ele dá lá na Brainstorm, lá, Academy, lá, que é um canal que eu já assistia de review de câmera e as coisas. Entendi. Por exemplo, entendeu? Então, ó, o meu interesse por assistir esses reviews, eu sabia da escola, que a escola falou que ia ter um curso de transmissão ao vivo, não é nem de podcast, é de curso de transmissão ao vivo. Um curso de transmissão ao vivo do Áudio Souza e tal. Então, uma escalada de conhecimento que eu vou tendo, entendeu? Até passar pro Flow, faço o curso do Flow também, inclusive, nesse meu tempo, né? Até passar pro Flow, que eu já entro como gerente de operações, eu não entro como operador, já entro como gerente. E o que eu sabia lá? Que eu ia gerenciar pessoas. O que eu faço? Um curso de gestão. Então, pelo menos o básico das coisas eu tento ter, entendeu? Fiz um curso de gestão para poder gerenciar pessoas da melhor maneira possível. Espero que eu tenha conseguido aí, galera. Não veio alguém me xingar nos comentários aí do pessoal. É que o pessoal trabalha lá ainda, muita gente, né? Talvez xinga depois. Mas espero ter conseguido. Então, é uma escalada de conhecimento, é um processo todo, sabe, Jeff? Que as pessoas eu vejo que hoje em dia pulam muito. Esse que é o porém da coisa. Deixa eu te perguntar outra coisa. A comunicação para ser assertiva, até efetiva, quando você olha para a turma lá dentro, o que você vê que acaba sendo uma regra do pessoal? Porque eu vejo lá as meninas do Vênus, eu vejo lá o Igor, você tá trabalhando, cara, eu sou apaixonado pelo Menzinho, como é o nome dele? O Jorginho, o Fausto Jorge. Carvalho. O que você vê? Porque são pessoas que têm sucesso e têm constância. O que você vê de que sejam iguais nele, que se perpetuam, para eles estarem onde estão e crescerem como eles crescem, cara? Você consegue observar alguma coisa? Consigo. Fome. É o que eu mais vejo ali, sabe? Você pega, por exemplo, o Jorginho, cara, eu tava conversando, inclusive, também com o Thiago sobre as pessoas, esse lance que a gente falou de pularem etapas, não respeitarem o processo e, ao mesmo tempo, identificarem que eu estar no flow foi uma mágica. Entendeu? Então, pega pessoas como o Jorginho, que ele passou aí, acho que... Ih, Jorginho, eu não sei dessa informação, Cara, não lembro agora. Eu acho que 20 anos num cruzeiro, cara, alguma coisa assim. O cara fala várias línguas. Fala várias línguas, ou seja, ele está totalmente preparado para onde ele chegou. Que é o que eu falo da minha trajetória. Minha trajetória, eu conto isso lá no meu Instagram, lá, para quem tiver curiosidade, eu subi um videozinho lá. Eu falo, Gringos Podcast para mim foi o ensino fundamental, que eu aprendo o básico do que é o audiovisual, o básico do que é usar um cabo X ou Y. O ensino médio para mim foi o Foto 21 que eu estive lá, que aí eu lido com vários clientes, eu entendo que é o podcast de uma forma mais profunda, até de conteúdo, não só de parte técnica. Que aí eu começo a entender, falar, tem uma galera fazendo coisa errada aqui, outros acertando, que eu já vou pro conteúdo, saio da parte técnica. E aí chego no flow que eu tô na universidade de fato e trabalhando, né, aonde tudo tá acontecendo ali e tá se movimentando na velocidade da internet, que é tudo muito rápido, né?
tudo muito rápido, E entendeu? eu lembro, pra quem não sabe, eu fiz uma mentoria com o Harry. E, cara, o tesão que você tem da mentoria, a gente começava às 8 da noite até meia-noite. É A verdade. primeira, a primeira aula sua, eu lembro que minha mulher falou assim, filho, meia-noite isso ainda não acabou, não. Eu falei, cara, não acabou, vai dormir com os moleques que eu tô por aqui e não vai, e nem tão cedo. Mas assim, essa fome, eu vejo que quando você tem essa fome do querer, do crescer, isso aí realmente traz algo muito mais forte para as pessoas e é quem a gente vê crescer na história, né? Então é aquela história de você estar pronto para o momento que você é convidado e você, cara, agora eu posso ir de olho fechado porque eu sei que dá conta. Mas para quem está pensando hoje em dia, se a gente for avaliar assim, no geral, a gente sabe que muitas pessoas querem ter o podcast porque querem ter, porque souberam que alguém disse para ele que ele tem que ter. Cara, o que que você acha, qual é a essência, qual a dica que você pode dar para essa pessoa que tá ali ainda vislumbrando aquela paquera toda, abra ou não abra um podcast? O que que você dá de dica, cara, para essa turma que tá vindo agora? Porque sempre cresceu, mas eu acredito que nos próximos 2 anos, cara, vai ser uma loucura de podcast. Pois é. Também concordo que tem muito, muito campo ainda para crescer e ele vai cada vez mais se formatar de uma forma que todo mundo vai começar a entender o que que é. É, Cara, eu vou falar que nem a última, que nem nas mentorias eu tô fazendo. Eu não tô mais perdendo tempo com as pessoas que não querem fazer ou elas querem fazer porque elas não sabem o que que elas querem fazer. Eu vou lá e explico. Eu tô até fazendo uma. Eu inventei uma pré-mentoria. Aham. Eu faço um diagnóstico, te apresento as possibilidades, formatos, aonde você pode seguir na sua empresa. Tava até fazendo para uma contabilidade esse final de semana agora. E aí, esse diagnóstico eu tô cobrando valor agora. Sim. E a pessoa não fechou. Então, eu prefiro que, se você não vai fazer, não faça. Porque é difícil. Eu vou começar a falar isso agora, em todo lugar que eu Sim. passar. É difícil, é muita coisa pra gerenciar, é muito detalhe. Você quer dar certo, se você tem a vontade de dar certo, de fato, arrume um tempo, de fato, ou uma equipe você pague, ou alguma coisa do tipo. Porque o que mais acontece é, querem fazer mágica com uma pessoa só. Assim, você tem que estar com muita fome pra você fazer algo dar certo com uma pessoa só. Você tem que estar com muito tempo. Quando eu fui fazer o Gringos, eu dediquei esse tempo. Uhum. Eu trabalhava das 8 às 5 e das 5 às 10 da meia-noite a 2 horas da manhã. A Ana é a única que sabe disso. Eu tava lá fazendo coisas do Gringos Podcast, fazendo arte, na época fazendo review de equipamento, não, vendo review de equipamento para ver qual que a gente ia comprar. Teve todo um trabalho ali. Toda uma situação, entendeu? Então, quem tá começando hoje em dia ainda, por incrível que pareça, por mais que agora Aham. tá muito fácil fazer hoje em dia. Tá muito fácil. Hoje em dia você tem um monte de caminho que você pode seguir. Entendeu? Não tô falando não tô falando fácil de grana. Tô Aham. falando de você começar ou você adquirir conhecimento, que pra mim é fundamental. Aquele podcast que você participou com a Ana Beatriz, que ela Aham. fala aquilo, cara, eu vou usar isso toda hora agora. Ela falou que é uma frase de alguém também que ela não sabe, que o excesso de conhecimento não mata, mas a falta dele sim. Isso é genial e é exatamente isso. Entendeu? As pessoas querem começar, mas elas não sabem o porquê querem. E assim, puta, se você não sabe por que quer, de fato você não tem conteúdo pra passar. É isso que eu acho. É, s- Porque é isso, eu explico que é uma mídia. E se você ainda não sabe, porque mesmo o que acontece é que depois que eu explico, a pessoa ainda não sabe. Aham. Então você não tem conteúdo pra passar, porque é isso. A essência do podcast, de qualquer coisa que você criar de projeto, é um conteúdo. E você fala, para quem tá assistindo a gente, olha só, estúdio para gravar, então venho para São Paulo aqui, tô com o pessoal do Creators, um abraço, valeu demais, cara, maravilhoso esse estúdio. Mas eu tenho o pessoal do corte da firma que faz o corte, e eu comecei com eles porque, assim, eu sou o cara que tá antenado, então, assim, se o Flow solta um corte que a letra mudou e eu achei essa letra massa, eu ligo pro Bruno e falo, Bruno, eu quero a letra igual do Flow. Se o cara, o final do Primocast eu achei legal, eu falo, ó, cara, eu quero o final, bota lá, hashtag o número do episódio pro cara me mandar lá e a gente manda pro cara. Então, assim, é tudo muito rápido. O Billy foi quem fez toda essa arte. Billy, um abraço, cara. O Billy trabalha demais. Depois eu precisei de uma vinheta, foi outro moleque que fez a vinheta. E aí eu tenho uma produtora, e aí eu tenho um assistente. E, cara,
É um É trabalho. difícil, ué. É difícil. Porque assim, quando você fala que é difícil, Harry, pode ser que as pessoas olhem pra você e falem assim: cara, esse cara tá vendendo dificuldade porque ele Não, vai dar facilidade. Não, velho, é difícil porque não. é difícil. É, E se você não gostar mesmo, se você não tiver paixão pela comunicação, por conversar, por bater papo e tudo, cara, chega uma hora que você vai falar assim: não, tá sim. tomando meu tempo, isso aqui não vai dar nada, não. Então, Cara, essa que é a história, né? você acabou de me mostrar a fome que você tem do seu projeto. Aham. A fome que eu falo lá Sim, da pergunta anterior é essa. Quando você está assistindo um outro conteúdo, e é assim que eu estudo. É sim. muito legal de É você legal. isso, porque toda vez que eu tô assistindo alguma coisa, não é que eu fico me forçando a, pô, tô ali assistindo ali e tal, e fico que nem um paranoico, porque no audiovisual eu percebi que a maioria é paranoico assim. Ah, Nossa, aquela luz ali poderia estar daquele jeito que não sei o quê. E no final de tudo é tudo é único. É aham. gosto. Sim. O audiovisual é gosto, não existe certo ou errado. Eu parei pra analisar assim no começo, quando você entra no audiovisual, você olha assim e fala, nossa, tá, mais quente é o certo. Aí daqui a pouco você vê o outro cara falando, não, não, a luz mais fria é o certo. Não, não, mais saturado é o certo. Aí na hora que daí quando você pega pra raciocinar, você fala, não, peraí. Ah, entendi, é tudo único, cada um tem a sua opinião e aí já era, e não Eu vou existe fazer do meu uma jeito, né? regra, eu vou fazer do meu jeito, que eu acho legal e pronto, acabou, tipo isso, entendeu? E aí quando você me fala isso é legal, porque é isso, eu assisto tranquilo, mas eu vejo alguma coisa estranha e falo, caramba, isso aqui é interessante, hein? Até pro da minha mãe, eu tô muito assim agora, né? Isso aqui é interessante, hein? Vou aplicar e tal, entendeu? Aí é isso, a sua fome tá aí, ó. Você quer fazer, porque é o que você falou, a equipe que você tem, por exemplo, Sim, né? sim, E se você quer, de fato, passar o seu conteúdo, essa parte orgânica do seu conteúdo, você tem que ter essa preocupação. Não é jogar na mão sim. também, tenho dinheiro, quero fazer podcast, vai, você que tem dinheiro agora, vamos falar que tem dinheiro. Aham. Tenho dinheiro, sou bem Dinheiro não é sucedido, problema, vamos lá. Vou não comprar máquina, câmera. É outro erro, né? O cara começa assim, vou fazer podcast. Eu já começa, me liga assim, já, eu quero fazer um podcast igual o teu, tá? Qual é a câmera que eu compro? Eu falei, mano, não compra nada é não, a cara. primeira pergunta que eu recebo sempre. Faz o seguinte, grava no estúdio, aí se você gostar, se você... Você tá... É que nem pra gente que anda de bike, o cara fala assim, cara, quero pedalar, cara, qual é a bike que eu compro? Eu vou lá na loja e falo, não, cara, compra uma usada. Porque se daqui a um mês você desistir, você gastou pouco, Pois é. não é isso? E aí, esse diagnóstico que eu dei lá era uma contabilidade. Esse diagnóstico que eu dei pra contabilidade lá, eles não É, fecharam. Então é isso, paga aí meu diagnóstico, tá tô bom. feliz, tá ótimo. Se quiser rodar, É, roda, me avisa de O que novo. importa, o que importa para mim, eu falei para eles lá no dia. Eu Aham. falei, o que importa para mim é vocês estarem satisfeitos, Uhum. porque a partir do momento que você não tá satisfeito, a gente não vai conseguir ter uma troca de fato, É, entendeu? com certeza. Não vai conseguir ter uma troca. E é isso que, mano, o que eu acho interessante do podcast é isso. Tudo é orgânico nele, do começo ao fim. Para Uhum. ele se sustentar, ele tem que ser orgânico com você querendo passar conteúdo de fato. Não é você usar a melhor câmera ou isso e aquilo, não. É você, de fato, se preocupar com o seu conteúdo. E se preocupar com o seu conteúdo é isso. Não é você ter a melhor câmera em si, é nos detalhes ali, tal, e você passa essa mensagem da melhor forma possível. Entendeu? É isso. Não, ainda só terminar esse assunto, eu vejo muito que as pessoas não entendem o quanto tudo é novo, não existe nada, não existe um livro sobre como fazer seu podcast, não existe, o que é tudo é muito rápido. E eu vejo que o cuidado que a gente tem que ter é exatamente esse. Eu entendo quando eu comecei a fazer o podcast, eu entendi que no YouTube a galera começou a fazer corte longo. Por que corte longo? Porque existe os pequenos ganhos. Então, se eu tô ali lavando a louça no carro e ouço um corte de 12 minutos, é mais fácil do que um de 3 horas, 2 horas, 3 horas. Você tá entendendo? Então, assim, cara, eu comecei a fazer corte. Aí eu comecei a ver. Eu vi o Igor em um outro podcast falando sobre esses cortes longos, falando sobre a qualidade dos Reels. E aí eu já fui atrás de quem fazia os cortes da galera lá fora, encontro o corte da firma lá, os caras de Joinville. Falo, velho, eu quero o corte seu. Então, não é fácil, tem que ter dedicação. E se você não tiver amor no que você faz, cara, tudo isso vai chegar uma hora que você realmente vai achar que não vale a pena. Harry, a gente já tá chegando pro nosso final do nosso podcast, cara. Eu queria muito que você falasse sobre o que você vê ali pra frente, cara, daqui a 2, 5 anos. Como é que você vê o futuro do podcast no Brasil, cara?
Eu tenho muito isso na minha cabeça, de que ele vai se estabelecer para diversos públicos, eles vão começar a entender melhor quando consumir, porque ainda não virou um hábito, eu acho, sabe? Virou um hábito para poucas pessoas. A gente acha que é muita, mas não é muitas, não. Ainda a gente sofre aquela parada do tipo, as pessoas vêm assistir por causa de você, específico, X ou Y, convidado A, B, C ou D. Eu ainda sinto muito isso. Uhum. Não virou um hábito ainda. Eu não, assim, eu posso estar muito errado, é minha visão, tá? Sim, não Minha virou visão mesmo, do não. mercado é essa, de que ainda não é um hábito, tipo assim, tô parado aqui sem fazer nada. Você para o seu domingo sem fazer nada e lembra, vou ver o que tem na Netflix. Sim. Todo mundo para ainda. Eu acho que ainda a gente vai entrar nessa onda ainda do, tô aqui sem fazer nada. Deixa eu ver aqui o que aconteceu nas últimas semanas no Flow, o que passou lá de convidado aqui. Vou pegar um para assistir. Aham. Esse hábito ainda não existe, né? Um nicho pouco explorado ainda, e porque ele também é muito trabalhoso, porque mexe muito com o som design. Eu falei isso acho que no último podcast também, mas eu acho legal reforçar. Tipo, sei lá, uma mini novela de rádio, sabe? Uma Entendi. minissérie. Não só série documental, que nem o Audible tá vindo com muitas aí, que eu quero até assistir muito uma, que fala sobre a picaretagem de coaches. Eu esqueci o nome. Mas tá no Audible aí, procurem a Amazon, é muito interessante. Eles vão mostrar o modus operandi de como eles trabalham, né? E aí, não exploraram muito a parte mais de ficção mesmo. Sim, De entendi. ficção tem pouco. Porque dá muito trabalho, você envolve atores, atrizes, você envolve som design para você inventar uma porta abrindo, né? Envolve um time muito maior, aí vai vir de grandes players mesmo que vai conseguir talvez fazer algo do tipo, entendeu? Uhum. Uma mini novela, uma minissérie, mas ficcional mesmo, tá? Não uma parte, A Mulher da Casa Abandonada, que foi bem famosa e seria um exemplo. Sim, Que ali é um trabalho jornalístico, entendeu? Que tem ali e tal, é diferente. Tô falando de pura ficção mesmo, que nem um que lá do grupo lá, a do Estúdio Banca, toda vez eu esqueço, velho, que eles fizeram. Muito bom que eu tava. Envenenados. Aham. Oh, lembrei finalmente. Envenenados. Procurem aí no Spotify. Escuta, vocês vão entender o que eu tô falando. Escutem 20 minutinhos de episódio, velho. Porra, Rapidinho. 20 minutinhos de episódio, cada episódio, tal. Uma historinha muito interessante, se amarra, onde vários personagens são acusados de várias coisas. Não vou ficar dando muito spoiler. Muito bom, velho. Muito bom. Mas, Harry, então você tá me falando na realidade que a gente vai ter meio que seria uma segunda onda do podcast. Onde Eu acho que ainda vai ter essa sim. que a gente tá do bate-papo, que veio o Igor, veio o Vilela, veio o Podpah, veio a galera, isso aqui consolidou, Esse fez é um a formato. base, É. mas vai vir uma outra onda que vai trazer novas coisas, novas oportunidades. Você Isso. falou da casa, como é o A nome? Mulher da Casa A Mulher da Abandonada Casa é Abandonada. Cara, clássico. é fantástico, cara. É. É fantástico. Então, assim, Muito bem produzido, né? ninguém nunca ia imaginar que alguém ia produzir algo daquela forma. É. Você tá entendendo? E tá aí e fala, putz, cara, que bacana, né? Pois Que é. bacana. Harry, queria agradecer muito, cara, a sua presença. Valeu demais. Eu sabia que um dia ia dar certo. E até o próximo podcast. Você vai ter que voltar outras vezes. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu queria que você deixasse redes sociais, as pessoas entenderem muito. E eu falo muito isso pra ti, cara, sobre... Bota muito sobre o seu dia a dia. Eu sei que é corrido, cara, mas é fantástico as pessoas entenderem o quanto é importante o seu trabalho. Eu fico assistindo, porque, pô, eu fico batendo papo contigo de vez em quando e, putz, manda uma mensagem, daqui a pouco tu não responde. Eu sei que quando eu vejo no teu histórico que tu tá no externo, eu falei, cara, hoje o nego vai trabalhar É. até tarde, meu irmãozinho. Sim. Quem quiser te ver, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, por favor, suas redes sociais. Eu uso principalmente o Instagram nesse momento. Eu tenho o LinkedIn também. É só procurar como Harry Góes. O Instagram é Harry Góes Oficial. Lá no LinkedIn é só procurar Harry Góes que provavelmente vai aparecer. São as duas principais. Em breve eu vou fazer um site para mim também, só para ter Só mesmo pra ali de estrutura mesmo, para as pessoas entenderem meu trabalho, né? E, cara, obrigado. Obrigado aí. Espero que você tenha gostado da mentoria lá também que você participou. Não, foi muito massa, cara. Foi muito massa. A gente cresce, mas é isso que eu tô dizendo. Às vezes você não entende que você
tá num local onde as pessoas te têm como referência, por quê? Porque é tudo novo, cara. Sim, Você é o cara que tá desbravando. Quando abre vários canais do Flow ao mesmo tempo ali, você é o cara que tava por trás. Então todo mundo vai olhar pra você como, cara, esse cara é quem tá entendendo o jogo, porque não tem mais ninguém entendendo. O resto são estúdios em cada lugar e o cara fazendo o melhor dele, só isso. sim, Quem tá rodando vários pratinhos é você. Eu vejo você gravando, metendo na externa lá com o menzinho e, cara, você tá na é teu correria. trampo, cara, na correria. Você É. tá entendendo? Cara, Meu amigo, obrigado, velho. brigadaço. Até o próximo. Pessoal, se você gostou desse episódio, Jeff Podcast, manda pros seus amigos, assistam de novo e, ó, beijo, até o próximo Jeff Podcast.